Gente, olha que boa notícia. O sítio histórico e arqueológico de São José do Queimado, na Serra, recebeu recentemente o reconhecimento como Patrimônio Cultural do Brasil. O que isso significa? Meu convidado vai explicar agora. Eu converso com Joubert Jantorno Filho. Ele é superintendente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional aqui no Espírito Santo. Seja bem-vindo, Joubert. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos os trabalhadores da Rede CBN e obrigado também a todos os ouvintes, né, por essa oportunidade. E que boa notícia, né, que você vem dividir conosco. Excelente notícia, né? É uma notícia não só da importância, né, desse sítio histórico, mas sobretudo da reparação histórica que ele faz com a luta do povo negro, né, no Espírito Santo e no Brasil, né? Sem dúvida. Vamos contar um pouquinho dessa história? Onde ele está e o que isso significa para a cultura do Espírito Santo e brasileira? Então, o sítio histórico, né, sítio histórico arqueológico de São José do Queimado, ele fica localizado no município da Serra, no distrito de Queimado. Para quem conhece um pouquinho a Serra, assim, é logo depois de Cascata, né, indo para que ela faz limite ali com o novo contorno da Serra. A entrada dele é ali próximo do contorno da Serra. Então, é um distrito rural, onde ali você tem ali as ruínas, né, da igreja de São José do Queimado, tem o cemitério, tem a Lagoa das Almas, você vai ter ali o Canal dos Escravos. Então, é uma região que foi extremamente importante economicamente, né, lá dos idos de 1800, 830, por aí, até 1850, enfim. Enquanto houve a mobilização econômica do Estado via os rios, esse distrito teve muita importância, porque ele é limítrofe ali com o Rio Santa Maria, né? Então, ele era um entreposto comercial extremamente importante para o Estado do Espírito Santo. Então, as mercadorias que desciam pelo Santa Maria, café, cana-de-açúcar, né? Feijão, enfim, uma série de... Toda aquela produção da região que vinha de Santo Leopoldino, da região central do Espírito Santo, passava ali por aquele porto, né, entreposto comercial de Queimado, que era uma vila significativa. Nós estamos falando para uma vila, né, para uma freguesia em torno de 5 mil habitantes naquela época. Então era bastante importante economicamente, né? Contextualizando só para os ouvintes entenderem a importância econômica daquele território naquele momento histórico. E o tamanho também, né? Exatamente. Para aquela época, 5 mil habitantes não era pouca coisa. Para uma freguesia, para um distrito, né? E lá, então, estava a Igreja de Queimados? Exatamente. Essa história da Igreja do Queimados, ela vai começar lá mais ou menos em 1845. O que acontece? Em 1844, o padre Gregório de Beni, ele sai de Roma, vem para o Brasil, e o principal objetivo dele era ir para a região de São Mateus para trabalhar com catequização indígena. Só que ele é deslocado para esta região de Queimado, aqui no Espírito Santo. Quando ele chega lá, ele identifica que não tinha uma igreja para o tamanho daquela comunidade. Então, ele escolhe lá uma colina em torno de 100 metros de altura, né? E aí ele faz a proposta de edificação de uma igreja. Faz uma conversa com os fazendeiros locais, né? Nessa conversa ele dialoga no sentido de liberação dessa mão de obra escravizada para também ajudar a construir a igreja. Então, a gente está falando de pessoas que trabalhavam nas suas atividades normais, né, daquele período histórico, onde você tinha a mão de obra escravizada, e nesses intervalos que seria para o descanso dessas pessoas, elas iriam trabalhar na igreja, na construção da igreja. E aí toda a regimentação de materiais, né, para poder construir a igreja, trabalhando às noites, trabalhando aos domingos, sem deixar de trabalhar nas suas atividades de pessoas escravizadas. Bom, e por que eles fizeram isso? Que essa que é a questão mais, talvez seja mais curiosa, né? Por conta daqueles que não conhecem a história. Eles fazem isso porque havia uma promessa
de alforria daqueles que trabalhassem na construção dessa igreja após ao término dessa igreja. Isso nós estamos falando de pessoas com mais do que dupla jornada de trabalho, né? Naquele período não existia essa distinção de jornada de trabalho, né? Então trabalhava sábados, domingos, feriados, quaisquer sobra de tempo das suas atividades laborais nas fazendas eram destinadas à igreja. Então nós estamos falando de um período de 4 anos de trabalho intenso. Quando ao final desse período, lá em 19 de março de 1849, dia de São José, onde que era a inauguração da igreja, essas pessoas ficaram sabendo que não seriam alforriadas. E aí esse foi o motivo do grande motim. Entendido. Né, da grande insurreição, na verdade, né? Aham. E houve destruição de tudo isso nesse período? Não, a gente não tem o fato histórico, não está comprovada a destruição da igreja. O que nós temos comprovados é uma grande insurreição. Aí a gente está falando, você imagina aquele contexto histórico, né? Uma igreja, a freguesia, ela dava um status do local por conta de ter a igreja, esse status de freguesia. E a igreja, ela tinha um papel eclesiástico, mas também administrativo no local. Então, o que nós estamos dizendo? Nós estamos falando, naquele período histórico, onde uma igreja estava sendo inaugurada. A inauguração de uma igreja era um ato extremamente importante para a sociedade, para a comunidade. Então, nós vamos ter ali, né, a elite local, todos os fazendeiros, as suas famílias, participando daquele movimento. Nesse momento da inauguração, há uma invasão armada de pessoas escravizadas, cerca de 200 a 300 pessoas. Algo extremamente forte, pungente, impactante, desafiando toda a autoridade e o poder local. E a força desse episódio foi tão significativa que teve reverberação na província, na capital do estado, e teve reverberação na corte imperial, ao ponto de ser noticiado na corte imperial essa revolta. Isso, o registro que nós temos no dia 4 de abril, a revolta foi em 19 de março, né? 4 de abril estava sendo noticiado na corte imperial, inclusive com a notícia de encaminhamento de armamentos por Espírito Santo da corte imperial, cerca de 150 fuzis sendo encaminhados para o Espírito Santo para ajudar as tropas provinciais a debelarem a rebelião. E esse episódio também foi utilizado como justificativa por Eusébio Queiroz na proposta e posterior aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. Então, o impacto e a potência dessa insurreição foi muito maior do que as pessoas imaginam aqui no Espírito Santo. Teve impacto nacional extremamente significativo, porque ele desafiou frontalmente e diretamente o poder estabelecido e constituído tanto na província quanto na corte. Durante esse processo aí de insurreição, eles foram presos, né? Alguns conseguiram fugir. Sim, exatamente. Se embrenharam no Mestre Álvaro. Isso, exatamente. A gente tem o Elisiário, pelo menos os dados históricos, eles remontam que o Elisiário ele consegue fugir e ele vai se refugiar no Mestre Álvaro e não sendo mais encontrado. E você teve aí a execução, né? Tanto do Chico Prego quanto João da Viúva. Esses dois foram executados por enforcamento. O registro histórico diz que um foi o João da Viúva aqui em Queimado mesmo, e Chico Prego foi na Serra, no município da Serra, né? Aí já na Vila da Serra ali. Então, assim, mas o que é importante registrar neste fato do tombamento, primeiro é o reconhecimento do Estado brasileiro desse processo de luta e desse processo de luta por liberdade, o reconhecimento
que essa luta foi uma luta justa e uma luta que preserva a memória de luta de um povo por sua liberdade, justiça social, né? Esse tombamento, ele também se comunica com um ato de reparação histórica e demonstra que em vários locais do Brasil, por mais periféricas que sejam, aconteceram lutas relevantes importantes em prol da libertação, né, do fim da escravidão no Brasil e a libertação das pessoas escravizadas, aquele regime que ainda, né, vigorava no Brasil, que foi o último país a abolir, né, a escravidão. Né? Os que conseguiram sobreviver criaram as regiões de quilombolas em Cariacica? Isso, lá em Roda d'Água. Roda d'Água foi um dos quilombos que foram criados a partir dessas pessoas que conseguiram fugir e sair, conseguiram sobreviver, né, a partir dessa repressão que foi extremamente violenta e brutal, né? Você teve desde enforcamentos, açoites, tem alguns foram absolvidos, mas a maioria sofreram açoites e o enforcamento, né, dos líderes. Você vê, né? Naquela época havia pena de morte. Havia pena de morte no Brasil. O Brasil, embora muitos às vezes ainda não sabem disso, né? Muitos às vezes não sabem, mas o Brasil já teve pena de morte. E era um regime extremamente brutal naquela época, né? Eu gosto, tem um outro fato, assim, que a gente às vezes, na nossa Constituição não prevê a pena de morte, mas o Brasil já previu a pena de morte, né? Tiradentes foi enforcado, foi esquartejado, revoluções, né, tinham a pena de morte como uma pena capital, né, exatamente porque não bastava punir, você tinha que punir e dar o exemplo para desencorajar qualquer tipo de insurreição ou contestação do regime vigente, né? Essa é uma prática, uma marca, né, da forma como o Brasil foi sendo gerido e administrado, né, pela corte portuguesa, né? Então, a gente tem que considerar que um país de dimensões continentais, o exercício da força para a corte portuguesa considerava o exercício da força fundamental para manter a ordem, né? Jober, de lá para cá, hoje a área tombada ela tem as ruínas da igreja, o cemitério e a paisagem, não é isso? Exatamente. Das árvores. De lá para cá, como que ela chegou à condição de ruína? Então, o que houve foi o seguinte: quando você estabelece uma nova rota comercial, que o Rio deixa de ser importante, com a abertura das estradas, houve a perda de importância econômica de Queimado. Então as pessoas naturalmente foram migrando para outros lugares e aquele espaço foi ficando inabitado. E aí, naturalmente, quando você não tem uma identificação, aqui o elemento vai perdendo conexão com a sociedade, naturalmente ele vai entrando em decadência e se arruinando, né? Por outro lado, mesmo com a identificação desta igreja como um elemento importante por André Carlone, o Espírito Santo não conseguiu recursos para fazer a manutenção desse bem. Né? Exatamente. Então, assim, tem uma parte em que o Estado não conseguiu manter aquele bem e uma parte em que ele vai perdendo importância social e econômica e as pessoas vão abandonando aquele lugar e ele vai entrando em estado de arruinamento naturalmente, né? Porque não houve recurso por parte, nem destinação de recurso para manutenção, nem por parte da detentora do bem, no caso seria a Igreja Católica, e nem pelo Estado brasileiro. E eu queria ressaltar isso, porque quando um bem é tombado, este bem, ele não é de responsabilidade do IPHAN, e nem do Estado. Ele continua sendo de responsabilidade daquele que detém o bem. Então, a pessoa que detém o bem continua sendo dona do bem. O que o IPHAN faz quando tomba é dizer assim: olha, esta casa ou este lugar, ela tem importância histórica, porque ela conta parte importante da história do Brasil. E ela deve ser preservada por conta disso. É a sinalização e existe um regramento legal para isso. Isso não significa que a pessoa perde autonomia sobre o bem.
significa que tudo aquilo que for feito naquele bem, para manter a sua originalidade e continuar contando a história relevante, nesse caso, para o povo brasileiro, ele deve ser consultado pelo IPHAN. Entendido. É claro que aí nós estamos dizendo que existe uma restrição. A restrição é a demolição. Você não vai poder demolir aquele bem. Mas outros usos podem ser dados desde que orientados pelo IPHAN para manter a originalidade, essa característica pelo qual aquele bem foi acautelado, né, foi protegido. Hoje, de quem é a responsabilidade da ruína? É do Estado ou do município? Não, da Prefeitura da Serra. A Prefeitura da Serra é a detetora daquele bem, faz a gestão daquele bem, passou em 2020, passou por um restauro. Hoje o sítio está bem requalificado, está preservado. O IPHAN, mesmo não sendo uma área tombada, mas como já havia um processo, né, de tombamento aberto lá em 2015, o IPHAN sempre ficou muito atento àquela região, porque a gente sempre soube que era uma área de possível acautelamento, né, de tombamento. Então, nós sempre tivemos em diálogo, né, tanto com o governo do estado quanto com o município. Mas, neste momento em que eu estou falando, lá atrás, era do município e do governo do estado, que ele é tombado pelo Conselho Estadual de Cultura. Então, todas as intervenções que foram feitas até o momento foram todas aprovadas exclusivamente pelo Conselho Estadual de Cultura. Entendido. O que muda agora é que o IPHAN passa a ter fala em relação àquele sítio histórico. Ele deixou de ser um tombamento de nível estadual e foi guindado ao patamar de tombamento em nível nacional. Agora, este tombamento ele pertence ao povo brasileiro também. Então, é o nosso dever enquanto instituição zelar para que ele continue preservado, um lugar de memória, transmissão de saberes, para que essa história seja contada, para que toda essa luta, né, de liberdade, justiça social e igualdade seja contada, tendo aquele espaço como um espaço de memória da luta de um povo. Muito bom. Adorei conhecer mais e mais dessa história, viu, Jobé? Parabéns pelo trabalho de vocês, hein? Obrigado, eu que agradeço muito essa oportunidade para a gente conversar um pouco sobre a nossa cultura e sobre a nossa memória. É isso. E está aberta a visitação, né, gente? Está aberta a visitação, é importante que todos façam lá o agendamento, a visitação, o IPHAN também está à disposição, sobretudo a partir de agora, que passei um patrimônio nacional, podemos fazer alinhamento de visitas com os nossos técnicos para a escola, né, porque é nosso interesse fazer um trabalho de educação patrimonial, sobretudo com as futuras gerações, para a gente preservar a memória e a cultura daquele espaço, que agora também é o espaço da cultura do povo brasileiro. É isso. Obrigada. Bom dia para você. Tá joia. Obrigado.